Você se considera uma pessoa feliz? E será que é possível também estar feliz o tempo todo? Não vivemos hoje uma busca insana por felicidade? Será que vale tudo nesse caminho de se sentir bem, de ter bem-estar? Em um turbilhão moderno de demandas, um mundo frenético, automatizado, com milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, com um excesso de informações na cabeça, está cada vez mais desafiador lidar com as próprias emoções, você concorda? E em meio a essa busca por respostas, surge um debate crucial entre a cultura da medicação psicofármaca e a terapia cognitivo-comportamental. Qual que é melhor? O que funciona mais? Eu sou especialista em transtornos de ansiedade e depressão e quero te ajudar a pensar. No episódio de hoje, vamos falar sobre ambas as abordagens, destacando as diferenças, falar um pouquinho de história, a eficácia no tratamento a longo prazo e, melhor, como a terapia cognitivo-comportamental pode te ajudar a entender e enfrentar seus próprios desafios emocionais. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, sou psicóloga e mentora. Meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma visão melhor da sua saúde mental, uma vida mais equilibrada, se sentir uma pessoa com mais inteligência emocional. E vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a cultura da medicação que vem se enraizando profundamente em nossa sociedade. Lembrando, gente, que eu não sou dona da verdade. Psicólogos não prescrevem medicamentos. E sempre que estamos em um tratamento que existe sim a demanda por medicação, nós vamos encaminhar para o médico, no caso, o psiquiatra, ok? E eu não sou contra, é bem importante já começar dizendo isso, não sou contra o uso de medicação. Eu sou plenamente a favor do uso da medicação quando necessário. E é esse o ponto que eu gosto de refletir aqui com você. Por quê? Nem sempre é necessária a medicação. Nesse episódio eu comecei fazendo uma pergunta que é: será que vivemos uma busca insana por felicidade? Porque num mundo como esse, tão desafiador, a gente precisa ser capaz de tolerar um certo nível de mal-estar, a gente precisa ser capaz de lidar com certas aflições sem necessariamente nos anestesiar. E o que eu percebo em muitas pessoas que estão procurando os psicofármacos, que fazem fila nos psiquiatras, essas pessoas elas não querem mudar de comportamento, elas não querem mudar de atitude, ela não quer mudar um estilo mental, ela quer anestesiar um mal-estar, ela quer se sentir bem, ela quer estar o tempo todo rindo. Conheço pessoas que, para dar conta de um trabalho extremamente estressante, vive anestesiada, tomando medicação forte. E às vezes até mistura isso aí com vinho, com álcool, isso dá um problema danado. Mas essa cultura aí do medicamento não começou agora não, tá? Eu não sei se você sabe, a descoberta moderna do lítio, lá antes de 1950, já foi o que deu assim um passo maior, digamos assim, para lidar com os transtornos psiquiátricos com medicação. Então, o lítio ele foi um dos primeiros, ele foi utilizado para tratar o transtorno bipolar e até hoje é amplamente usado. Nos casos de transtorno bipolar, inclusive, a medicação é indispensável no tratamento. Então, como eu disse agora há pouco, não é que eu sou contra a medicação, em alguns quadros vão ser necessários. Então, alguns casos de transtorno depressivo maior, pessoas com depressão severa, pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, pessoas com o próprio transtorno bipolar vão se beneficiar de medicamentos, tá? E o lítio, ele abriu a porteira, digamos assim, né? Como mineira, eu estou sempre usando essas expressões. Ele, lá, na mesma época, já foi descoberta um medicamento para transtornos psicóticos também, o clorpromazina. Ele tinha também efeitos colaterais fortes, mas era uma espécie de sedativo, pode ser que eu fale alguma coisa errada aqui, mas que era amplamente utilizado em cirurgias, inclusive, tá? Então,
tinha naquela época uma busca muito grande por explicação para os transtornos mentais, né? E a medicação era a forma como eles entendiam que havia maior possibilidade de tratamento, em uma era marcada, inclusive, por internações, né? Por hospitais psiquiátricos, por experiências anteriores até muito piores do que a medicação. Mas foi nesse contexto, e é isso que eu gostaria de marcar aqui com você, foi nesse contexto de doença mental grave que a medicação foi criada, amplamente divulgada e é amplamente utilizada para transtorno mental grave até hoje. As medicações já evoluíram muito, a neurociência evoluiu muito, depois foram surgindo outras demandas, né? Assim, eu falo, olha, não é só quem tem transtorno psicológico grave que quer, não, as pessoas querem tomar um remédio para depressão, as pessoas querem tomar remédio para ansiedade. Em 1960 surgiu o Valium, por exemplo, né, para dormir. As pessoas queriam se anestesiar, se sedar e dormir, né, para não ter que sentir, para não ter que viver. E aí, nesse contexto, e depois veio mais para frente ainda, né, se eu não me engano, em 70 e poucos, veio o Prozac, que já foi assim a grande invenção, né, a fluoxetina, o princípio ativo do Prozac, é muito utilizado até hoje e foi um dos primeiros medicamentos. Depois, outros nomes foram dados, né, sertralina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, todos partindo aí das mesmas descobertas. Só que a minha questão com você é, será que o seu caso ou a sua situação, o que você vive hoje, é necessário tomar uma medicação? Se for, ok, eu mesma já tomei em épocas de crise de ansiedade muito forte, em época de faculdade em que eu não conseguia me concentrar para fazer as provas, eu estava extremamente alterada, passando por problema grave em casa, eu mesma já tomei sertralina. E não vejo problema algum. Se a pessoa tem uma necessidade da medicação e se estabiliza com a medicação, ok. A minha questão com você, que aí nós vamos para a segunda parte desse discurso, é a psicoterapia precisa fazer um papel importante no tratamento. Porque a terapia ela vai oferecer uma abordagem colaborativa, centrada na pessoa, para enfrentar os desafios emocionais. Então, aqui a gente vai criar estratégias para tomar consciência e enfrentar. Não é simplesmente tomar a medicação e esperar passar. A medicação, ela muitas vezes é um facilitador do processo terapêutico, porque a pessoa está tão alterada sem a medicação que não consegue enfrentar os próprios medos, não consegue trazer à tona os padrões de pensamento. Então, acontece muito comigo, clientes que vêm em tratamento para depressão, são avessos à medicação, não querem a medicação, são contra a medicação, fazem a terapia comigo por um tempo e eu mesma falo, vamos procurar a medicação? Vamos procurar o médico? Por quê? Porque em alguns casos, a medicação e a terapia elas vão ser complementares. Em alguns casos, só a terapia vai ajudar. Em alguns outros casos, vai precisar da medicação. Mas eu não conheço um caso sequer em que a pessoa só toma o remédio e resolve. Entendeu o meu ponto? Por quê? Tem gente que quer isso, ela quer ir lá ao médico, quer pegar a receita, quer tomar o remédio todo mês, mas não quer mudar. E aí, nesse ponto, é que está o X da questão. Porque você precisa se capacitar, desenvolver novas habilidades para lidar com o estresse, para lidar com a ansiedade, para vencer a depressão. A depressão ela é vencida com padrões mentais diferentes, com comportamentos diferentes. Vão precisar de uma abordagem ampla. Às vezes vai envolver nutricionista, vão envolver personal na atividade física. É uma construção assim multifacetada. Não adianta a pessoa achar que vai ali tomar um remédio e já está tratando uma depressão, já está tratando um transtorno bipolar. Ah, você tem transtorno de estresse pós-traumático. Tenho, mas eu já tomo meu remédio. Não é assim que funciona. Então, por um lado, aquela pessoa que precisa do remédio, mas é contra e resistente, precisa abrir a cabeça para tomar. E por outro, aquela pessoa que toma só o remédio, mas é resistente à terapia, precisa abrir a cabeça para começar com a terapia.
Muitas vezes as pessoas colocam a psicoterapia e a medicação como se fossem contrárias, como se uma anulasse a outra, mas não. Na maioria dos casos, elas vão funcionar muito bem juntas, ok? Então, as dicas para aproveitar ainda melhor o processo terapêutico. O comprometimento e a consistência. Então, a pessoa que tem, por exemplo, a consistência é 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, dependendo do caso, ela se compromete entre as sessões, ela fala, olha, eu vou mudar tal comportamento, e ali ela luta e vai desenvolvendo estratégia para mudar tal comportamento, a longo prazo vai fazer muita diferença. Abertura e honestidade com o terapeuta. Tem muita gente que mente para o terapeuta. Eu nunca vou entender uma coisa dessa. Por quê? Eu estou ali para te acolher, para te ouvir, sem crítica, sem julgamento. Estou ali para te entender ou para te ajudar a se entender, né? E fazer tudo isso de uma forma bem aberta, sem preocupações, sem reservas, é fundamental. Um outro ponto bem importante é a persistência e a prática. Porque tem gente que também vai fazer a prática terapêutica 1 vez, 2 vezes, falar, não funciona, joguei a toalha. E não é assim, né? Comigo, por exemplo, acontece muito do cliente falar, Sheila, eu fiz a semana toda, não senti efeito. Falei, tudo bem, vamos mudar. O que você acha que não funcionou? O que você gostou? O que você não gostou? E vou escolher outra ferramenta. Eu trabalho com isso há muitos anos, né? Eu entrei na faculdade em 2006 e desde 2006, já está indo para quase 20 anos, né? Que eu estudo sobre o comportamento humano e as técnicas mudaram, a ciência evoluiu. Às vezes eu dei uma técnica que não funcionou para um e funcionou para outro, mas tem, sei lá, mais de 300, 400 técnicas terapêuticas aqui para a gente escolher o que vai funcionar melhor para você. E para isso é importante você praticar para depois dar o feedback. Porque tem gente que fala assim, isso não funciona para mim, mas também nunca tentou. Então, cá entre nós, que é difícil, né? Praticar, colocar as técnicas em prática, dar o feedback, ser aberto e honesto com o terapeuta. É uma construção. Essa comunicação, ela precisa funcionar de uma forma bem aberta para que você sinta uma diferença no seu processo terapêutico. Agora, uma outra coisa que é bem importante você pensar é que não existe uma única forma de ser tratado, ok? Cada um de nós vai experimentar formas diferentes de tratamento. Por quê? Cada um de nós tem um modelo mental, cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós já passou por alguma coisa, cada um de nós vai ter também uma predisposição. Então, a pessoa que chega para mim, olha, eu estou com uma depressão grave, mas é a primeira vez que isso acontece comigo na vida e ninguém na minha família nunca passou por isso, vai ser um protocolo. Agora a pessoa fala, eu estou me sentindo mal há muito tempo, isso já aconteceu na época tal, isso aconteceu na época tal, minha mãe é depressiva, toma medicação a vida toda. Aí é um outro protocolo de atendimento. Então não adianta você ficar procurando soluções prontas na internet, achando que tomar a medicação e pegar um protocolo terapêutico, uma prática isolada e fazer ela vai resolver sua vida. A psicoterapia e o acompanhamento médico individualizado, eles são fundamentais para que você entenda o que vai funcionar para você. Então, para de bater cabeça, para de procurar assim uma solução mágica, para de resistir tanto à medicação ou resistir à psicoterapia e entenda, não está bem hoje, ou não está bem há bastante tempo, né? Porque a gente também não tem que estar feliz o tempo todo. Fala, não, Sheila, de um modo geral, a vida toda eu fui feliz, mas já tem uns 6 meses que tem uma coisa me incomodando, uma tristeza, uma agitação. Então, é motivo para fazer terapia. É importante você entender que nenhuma condição é permanente para a vida toda e que todos os sintomas que você provavelmente sente e que está lançando para você essa dificuldade que você busca ajuda, ele provavelmente tem uma solução. Você não precisa ficar batendo cabeça sozinho. Combinado? Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a entender que podemos sim procurar a nossa felicidade. Não precisa ser felicidade o tempo todo, a qualquer custo. E que, se necessário, envolver medicação no processo, vamos envolver, não tem problema nenhum. Mas que a psicoterapia, a mudança de mentalidade e a mudança de comportamento é a melhor forma de te ajudar. Combinado?
Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas possíveis e vamos promover aí um mundo com pessoas muito mais saudáveis, muito mais felizes, mas não insanas, né? Um abraço.